Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é sempre com esta maravilhosa, sagrada melodia espiritual que nós damos início ao programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão.
Boa noite, querida irmã. Saibam que é uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez. Imagina a nossa responsabilidade, né? Entrar na casa de vocês, na mente, nos corações, levando a mensagem da alta espiritualidade. Mas é uma responsabilidade prazerosa, porque todo sábado, com certeza, essa ligação se solidifica. E por falar em sentimentos nobres, eu estou assim muito feliz, porque do meu lado tem aqui, vamos dizer assim, espíritos encarnados, abnegados, trabalhadores da seara de nosso Pai Maior, iniciando com a minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Como é que você se sente como vovó no dia que antecede o Dia das Avós? Boa noite. Uma bênção, Luiz. Ser avó realmente é uma bênção. É amar incondicionalmente, enfim, amar de doer, de tanto amor. É mesmo? Amar de doer é bom. Amar, sim, é um amor assim que é tão grande que não dá para descrever, sinceramente. Tá vendo? Boa noite. Mas né? Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Olha o choro da Manu aí. Olha aí, ó. Tá vendo? O Cláudio sempre, né? Nos permitindo esses momentos alegres, né, Cláudio? Boa noite a todos. Que possamos ter uma noite bem abençoada, com muita alegria, né? Como já começamos o programa com bastante alegria. Com certeza absoluta. E por falar em alegria, eu vou pedindo, obviamente, o boa noite dela, eu vou pedir, na véspera do Dia dos Avós, ô Márcia, boa noite, minha irmã. É verdade que os pais educam e os avós deseducam? É isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão em casa. É verdade, Luiz. É verdade. E tem que ser assim mesmo. Os pais educam, os avós deseducam com amor, com muito carinho. Com certeza. Meu querido irmão Rodrigo Moraes, pro seu boa noite. Você ainda não tem cara de vovô, não tem perfil de vovô ainda. Acho que eu tô um pouquinho novo, né, seu Luiz, para isso. Tá, com certeza. Boa noite, seu Luiz. Boa noite a todos à mesa. Boa noite vocês em casa. Que possamos ter uma noite de muito aprendizado. Maravilha. O meu irmão Cláudio, vê se tem o parabéns aí para nós, porque tem uma instituição maravilhosa fazendo aniversário hoje, não é isso, mãe? Isso, nossos parabéns hoje vai para a Cabana Pai Joaquim de Luanda. Um abraço para nossa mãe Jussara Gomes, parabéns! Nossa querida mãe Jussara, que nós temos uma dívida com ela impagável, né, mãe? Com certeza. A sede do primeiro encontro do Mirua foi lá nessa casa maravilhosa. Isso é uma das grandes referências na nossa Umbanda. Fica aqui no bairro, na Conselheiro Ferraz, aqui no bairro Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Parabéns, mãe Jussara Gomes, Cabana Pai Joaquim de Luanda, todo o corpo mediúnico, que Oxalá dê muitos anos para que essa casa continue sendo essa nossa referência. Maravilhosa casa. Maravilhosa casa. Vale a pena visitar, conhecer, tá? Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, trazendo para nós a manchete do quadro Transformando na Noite de hoje. Manchete do dia, Luiz. Pacientes com Alzheimer são indicados para tratamento por um espírito. Maravilha, já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé, pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro, 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até 31/10, pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns Umbanda, 107 anos! Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação.
Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Mas, queridos irmãos, Américo Marques Canhoto, médico especialista, nasceu em Portugal, na cidade de Santarém, e é um geriatra desde 1978. Ele atualmente atende na cidade de São Paulo, né? Veja bem, esse médico, ele sempre tratava, vamos dizer assim, as moléstias e prevenia, né, também as moléstias da chamada terceira idade, né? Só que a partir de um determinado momento, gente, ele começou a receber, a prestar atenção, porque ele estava recebendo pacientes sempre com a mesma doença, vamos dizer, né? Então, o que acontece? Esses pacientes eram unânimes em dizer que estavam sendo indicados por um colega do Dr. Américo Marques, chamado Dr. Eduardo Monteiro. Então, aquilo foi passando e, num determinado dia, ele achou aquilo curioso, tantas pessoas vindo desse mesmo Dr. Eduardo Monteiro, e ele procurou, através do Conselho Regional de Medicina, esse colega de profissão. Só que ele descobriu que este médico já havia desencarnado há algum tempo e, mesmo depois disso, ele estava sendo, vamos dizer assim, indicado por determinados pacientes que conheciam o espiritismo, inclusive, né, dentro de terreiros, dentro de centros espíritas e tal, e estavam sendo direcionados para o tratamento com esse doutor Américo. Olha que coisa interessante, né? Só que o que mais chamou a atenção do doutor Américo é que todos esses pacientes traziam consigo sempre a mesma patologia, ou seja, o mal de Alzheimer. E ele se tornou, na verdade, um grande especialista nisso. E ele nos inicia, vamos fazer aqui o programa, exatamente falando sobre essas questões que o doutor Américo traz para a gente. Ele nos diz que é incalculável o número de pessoas de todas as idades. Vejam bem, olha aí, dona Flávia, que é pedagoga e professora, minha irmã Márcia Moraes, que é professora também. O número de pessoas de todas as idades, inclusive crianças, olha só, que já apresentam alterações de memória recente e déficit de atenção, que seria, segundo o Dr. Américo Canhoto, a primeira fase da doença do Alzheimer. O Dr. Américo alerta que os motivos do Alzheimer são o estilo de vida atual, estresse crônico, distúrbios do sono, medicamentos, olha aí, estimulantes como a cafeína, entre outros. Mas quem garante, olha só, aí vem a nossa reflexão, olha aí. Quem é que garante que o nosso estilo de vida vai mudar a partir de tudo isso que nós vamos falar hoje? Outra coisa, outra reflexão. Quanto tempo, minha mãe Flávia, o nosso organismo vai suportar antes de começar a se degenerar? Olha aí. É possível, aí vem uma pergunta, é possível que em breve tenhamos, olha aí Márcia também, jovens com Alzheimer? Então o que a gente quer fazer? Nós queremos trazer, segundo a visão médica, para os nossos ouvintes, alguns traços de personalidade de pessoas portadores de Alzheimer. Olha só que coisa, a gente faça uma reflexão, todos nós, hein? Façamos uma reflexão. São pessoas que costumam ser muito focadas em si mesmas. Depois, vivem em função das suas necessidades e das pessoas com as quais criam um processo de codependência e até de simbiose. Simbiose, para quem não sabe, é um processo obsessivo. Você tem um parente, um pai, uma mãe, um filho e tal. Você, além do laço biológico, você tem um laço energético e vive num processo obsessivo, com brigas,
com discussões, com uma série de questões. Vamos lá. Outro. Seus objetivos de vida são limitados em se tratando de evolução, não evoluem. São de poucos amigos. Essas pessoas gostam de viver isoladas. Outra coisa, não ousam mudar. São conservadoras até o limite. Normalmente a sua dieta é sempre a mesma. Criam para si uma rotina de ratinho de laboratório, entre aspas. São muito metódicas. Costumam apresentar pensamentos circulares, né? E ideias repetitivas bem antes da doença se caracterizar. Cultivam manias e desenvolvem o toque. O que é o toque, gente? Transtorno obsessivo compulsivo com frequência. São teimosas, são desconfiadas, não gostam de pensar, tá? A leitura os incomoda, não gostam de ler, não são chegadas em ajudar ao próximo, são avessas à prática de atividades físicas, olha aí, ó. Facilmente entram em depressão, são agressivas, assim, aquela agressão gratuita, lidam mal com as frustrações que sempre tentam camuflar, não se engajam, apresentam distúrbios da sexualidade, como, por exemplo, impotência precoce, frigidez. São bloqueadas na afetividade e na sexualidade. Algumas têm dificuldade em manifestar carinho. Para elas, por exemplo, um abraço, um beijo, um afago requer um esforço sobre-humano. Bom, gente, isso aqui são mais ou menos as características que o médico Américo Canhoto nos traz. Bom, minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, veja bem, os cuidadores desses idosos com Alzheimer, eles vivem na realidade, eles têm que cuidar de, se a gente parar para pensar, de uma antiga criança mal educada. Vê se você entende como é que é a coisa. Porque você chega nesse ponto, você vira uma criança, só que mal educada. Não é isso? Agora, será que é aí que eu queria que você falasse sobre o lado espiritual da coisa? Será que no caso desse um cuidador e o doente não seriam, por exemplo, antigos obsessores um do outro? Agora, na tua opinião, quem é que obsidia quem aí? Fala pra mim. Aí é que tá. Difícil, hein, Luiz? Essa resposta é muito difícil. Porque é claro que a gente sabe que existe uma ligação entre as duas pessoas aí, né? Entre os dois espíritos, né? Vamos dizer assim. Agora, quem obsedia quem, aí só a espiritualidade mesmo que vai responder essa pergunta. Mas que com certeza existe uma ligação muito forte aí, existe, né? E fala, você fala. Não, com certeza, porque na realidade é um reencontro, né? Quando a gente fala disso, eles estão se reencontrando ali para tentar ajustar alguma coisa. Agora, como é que vai ajustar se a pessoa está num processo de Alzheimer, vamos dizer assim, meio que perdido? Essa que é a grande questão. Eu acho que, na verdade, a pessoa que está cuidando, ela vai ter uma participação muito importante aí. Por quê? Porque ela vai precisar se preparar para que ela possa cuidar daquela pessoa que está doente. Porque ela vai ter que dar os estímulos necessários para que a coisa possa ser amenizada. Porque, na verdade, o tratamento que é feito para o Alzheimer, ele vai apenas amenizando, né? Porque essa doença não tem cura, né? É como se fosse um paliativo, né? E aí as pessoas que estão ali para cuidar desse doente precisam ter também um preparo muito grande, né? Tem que ter uma psicologia, tem que ter informação para que a coisa não tome uma proporção de forma rápida demais, né? Tem que ser dado alguns estímulos para aquela pessoa para que vá, de alguma forma, tentando prolongar um pouco mais,
né, as deficiências que vão se apresentando. Com certeza. Então, tem que manter as pessoas em convívio familiar, né, dando os estímulos normais, porque normalmente o que acontece? As pessoas percebem a doença, então vão tirando tudo, a pessoa deixa de fazer determinadas coisas. E, na verdade, isso é um mal que está se fazendo. Né? Criando um monstro dentro de casa, né? Fazendo com que a pessoa seja uma pessoa anormal. Anormal. Né? Então, na verdade, você precisa estimular essa pessoa. Por exemplo, se ela fazia as atividades dentro de casa, ela precisa continuar fazendo, claro, de uma forma mais limitada, minimizando, né? Deixando que ela faça, mas não tudo da forma como ela fazia. Se ela, por exemplo, ela se vestia, se calçava e tal, que ela continue sendo estimulada a fazer essas coisas para que a coisa se amenize, né? E ele não sinta também de uma forma muito brusca. E o que a dona Flávia está falando, a nossa mãe espiritual, ou minha querida irmã Márcia Moraes, é o seguinte: o grande desafio dessa relação entre cuidador e doente é porque, normalmente, esse cuidador ele não está preparado para viver essa realidade. Ou seja, ao invés do cuidador entrar neste mundo, entrar no mundo do doente e participar, porque, por exemplo, né, para quem está com Alzheimer, na verdade, ele está vivendo quase que em trevas. Por quê? Porque uma das coisas que a gente percebe é que, por exemplo, quem tem essa patologia tem medo de dormir em função das companhias espirituais que ele passa a ter com essa doença. E aí a pessoa, o cuidador, ao invés de entrar nesse mundo e colaborar, porque, por exemplo, o doente diz assim, porque eu vi fulano. E um caso bem específico foi, por exemplo, no dia que um tio meu desencarnou, eu estava lá no velório, a senhora dele, a viúva, está com esse processo de Alzheimer. Ela vira-se para mim e diz assim, olha, eu estou muito triste, Luiz Fernando. Eu falei, por quê? Porque eu não vi o seu irmão aqui no enterro do Januário, do meu amigo e do meu marido. Eu fiquei muito triste por causa disso. Quer dizer, o meu irmão já tinha desencarnado já há 10 anos atrás. Quer dizer, então, o que eu fiz naquela hora, ao invés de dizer para ela, não, você não se lembra que meu irmão desencarnou? Não, ao contrário, eu entrei no mundo dela, eu falei, mas é mesmo, a senhora fica tranquila que eu vou falar com ele, que ele não deveria ter feito isso, a senhora tem toda a razão. Quer dizer, você tem que entrar no mundo da pessoa e não combater aquilo que ela está dizendo. Isso é uma forma de interagir cuidador e doente. Como é que você vê isso? Verdade, Luiz. E mais até do que a interação é a liberdade entre ambos, porque quem cuida também tem que ter o cuidado de ser cuidado e muito cuidadoso no que diz, no que fala, no tratamento com essa pessoa. Perfeito. Porque a tendência é que essa pessoa cada vez mais se isole. Então, assim como foi muito bem colocado pela Flávia, é tirar essa pessoa do isolamento, porque a natureza da doença já traz o isolamento, já traz o afastamento. Então, quando você dá estímulos, você retoma essa pessoa um pouco mais ao convívio. O cuidador também ter esse cuidado do olhar para esse paciente e perceber que ele tem sim esses amigos, né, espirituais, que ele vê, ele sente. E é uma forma de você estabelecer a comunicação, que é algo também que vai se perdendo no decorrer, na evolução dessa doença. E a comunicação vai trazer, não só para o paciente, para o cuidador, para a família e para o médico, o estágio dessa doença. E que haja sempre essa comunicação, essa confiança. Quando você se remeteu, né, e você entrou no que ela estava vendo, no que ela sentiu, você, na verdade, estabeleceu algo que não pode ser perdido, que é a comunicação entre o cuidador e quem está sendo cuidado. Com certeza. E você também tocou num ponto, Márcia, muito importante, e que vou trazer isso aqui para o Rodrigo, que é o seguinte, Rodrigo, a gente tem, obviamente, que valorizar
os memoráveis, né, os maravilhosos trabalhos que a medicina atua como uma ferramenta importante nesse tratamento. Isso é indiscutível, né? Agora, veja bem, a medicina ela é limitada, né? Ela vai chegar no ponto dela e parar por ali. Então você veja que um espírito que foi, numa das suas encarnações, médico, ele direciona determinados pacientes para que o doutor, meu nome dele, doutor Américo, possa trazer para esses pacientes algo além da ciência, além da medicina, que é exatamente a terceira revelação, que é a espiritualidade. A espiritualidade, ela cria em nós a resignação, nós entendermos, tá certo? Uma doença que não tem cura, tá? E que, se você não tratou de forma precoce, para que você não chegasse a um estágio desse, você não tinha esse entendimento, mas pelo menos você, através da espiritualidade, você tem como conviver de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco mais saudável. Como é que você vê isso, meu irmão? Seu Luiz, o Alzheimer é uma doença bastante ingrata, né? Porque ela leva a uma depressão, ou seja, a pessoa vai perdendo tudo, não só a coordenação motora, mas também, principalmente, a questão da memória. Na verdade, uma das primeiras coisas que ocorre é com a memória. Então, é muito importante a pessoa ter essa preparação prévia para talvez uma possível, a gente não sabe, né? Um possível surgimento dessa doença, que vai levar com que a pessoa se prepare, que olhe para dentro, para si, e que tente observar a forma como ela vai poder se postar de acordo de frente para essa doença. Então, ela tem que ir se preparando, e principalmente preparando a família. Obviamente a gente não está querendo que ela tenha, mas ela tem que preparar principalmente a família para esse momento, porque vai chegar num ponto que ela já não vai se lembrar de nada, né? Na doença de Alzheimer, diferente, por exemplo, da demência senil, que são coisas bem parecidas, que muitas vezes a gente pensa que a pessoa está com Alzheimer, mas é demência. A pessoa vai perdendo a memória atual, vai lembrando de coisas antigas, lembra daquela brincadeira de infância. Então, o senhor de 80 anos lembra de uma brincadeira que ele fez com 8 anos de idade. E assim vai. Só que para o cuidador, isso é bem difícil, porque ele vai vendo, por exemplo, para um filho, ele vai vendo aquele pai, aquela mãe se tornando novamente uma criança, e a posição de quem tem que cuidar de quem se inverte, porque na verdade a gente pensa que a mãe, normalmente é a mãe que cuida do filho, mas de repente isso se inverte, é o filho que cuida da mãe. Posso só fazer até falando sobre essa questão do Alzheimer, eu tenho uma aluna que inclusive escreveu um livro sobre Alzheimer, mas exatamente sobre a visão do cuidador. Então, para o pessoal de casa, para quem quiser ter maior informação, assim, aprender um pouquinho mais, Mal de Alzheimer, o outro lado, a visão do cuidador, da Maria Júlia Biondi. Como é que repete para nós? Mal de Alzheimer, o outro lado, a visão do cuidador, Maria Júlia Biondi. Maravilha. E veja bem, gente, para fechar o quadro de hoje, eu pergunto a vocês, será que existe um remédio para o Alzheimer? Qual é a vacina que nós podemos tomar? Gente, desde que nós saibamos separar a vacina ativa da passiva, o ato de nos vacinarmos contra a doença de Alzheimer é o de estudar as características da personalidade, caráter e comportamento dos que a vivenciam. Para quê? Para que não as repitamos. A melhor e mais eficiente das vacinas é o estudo, o desenvolvimento da inteligência, da criatividade e, principalmente, a prática da caridade. Seguir ao pé da letra o recado que nos deixou o Espírito da Verdade. Amai-vos e instruí-vos. Quer evitar tornar-se um Alzheimer? Meu irmão, minha irmã, torne a sua vida produtiva. Pratique sem cessar o perdão
e a caridade com muito esforço e inteligência, tá certo? E nós, dessa forma, estamos aqui encerrando o quadro Transformando no dia de hoje. Nós temos já os recados da semana, o Momento Mirua e o Saravá Umbanda aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé, pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro, 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até 31/10, pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda, 107 anos! Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Ogum é orixá. E para você, meu querido irmão, fica a dica. Participe do maior evento da Umbanda no Rio de Janeiro, terceiro encontro do Mirua, olha aí, ó, dia 17 de outubro na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Atrações já confirmadas: os pais Alexandre Comino, Rodrigo Queiroz, pai Márcio de Jagum e ainda Átila Nunes e o jornalista André Trigueiro, entre outros palestrantes. Teremos também pintura mediúnica e muitas outras atrações. Ingressos no Templo Estrela do Oriente, no Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda e também no local do evento, que é a sede da Casa Máter da Umbanda, Rua Conselheiro Agostinho 52, Todos os Santos, ou no site mirua.com.br. Fale com seu dirigente, hein? Organize a caravana do seu terreiro, porque no dia 17 de outubro, o lugar de umbandista é no terceiro encontro do Mirua. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou então mirua.com.br. Meu querido irmão Rodrigo Moraes, fala para nós se as pessoas ainda podem participar do curso Umbanda Sem Fronteiras. Podem sim, seu Luiz. Você que gosta dos ensinamentos que são transmitidos nesse programa e quer aprender mais, você ainda pode participar da 15ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, que teve início agora dia 9 de julho. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Duração de 5 meses, todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Ou se você participar à distância, o curso é gratuito, isso mesmo, gratuito. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, o nosso bingo beneficente precisa bombar, a gente precisa contar com o pessoal, porque isso é para o nosso trabalho lá no TEL de Dependência Química. Conta pra gente. Isso, Luiz. Você tem um encontro marcado para ajudar o Templo Estrela do Oriente. Participe do nosso bingo fraterno, dia 15 de agosto, sábado, 3 da tarde, no Clube River, Rua João Pinheiro, 426, Piedade, Rio de Janeiro. Adquirindo o ingresso por apenas R$10, você estará participando do bingo principal, do prêmio principal, um passeio de barco em Angra dos Reis, com direito a um acompanhante, transporte e almoço, e ainda valiosos prêmios e atrações. Renda totalmente revertida para a construção do espaço exclusivo do trabalho de dependência química no Templo Estrela do Oriente. Ingressos no site temploestreladooriente.com.
no telefone 2597-1323, 2597-1323, na sede do templo ou no dia do bingo. Venha conhecer toda a família Tel. Estamos te esperando lá. Maravilha. Não esquece, gente, vamos a esse bingo, vamos nos ajudar. Isso aí a gente está construindo um espaço exclusivo para tratamento de dependentes químicos lá no Templo Estrela do Oriente. Não esquece que isso aí amanhã é um familiar seu, é um vizinho seu que pode precisar, tá certo? E eu também queria falar com a nossa irmã Márcia Moraes para que ela nos dê o recado sobre a presença do médium que faz pintura mediúnica, o Lívio Barbosa, lá no Templo Estrela do Oriente. Conta para nós, Márcia. É isso aí, Luiz. O Templo Estrela do Oriente receberá o médium Lívio Barbosa para a sagrada manifestação de pintura mediúnica, refletindo vidas passadas. Isso acontecerá no dia 1º de agosto, no sábado, às 2 da tarde. O endereço do Templo Estrela do Oriente é Rua Goiás, 548, no bairro da Piedade. Lembramos que nesse mesmo dia haverá a sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. As informações 2597-1323, 2597-1323 ou temploestreladooriente.com. Pedimos a doação de 1 quilo de alimento não perecível nesse dia. Maravilha! Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, hoje é dia 25 de julho. Amanhã, dia de Nanã, dia dos avós, e segunda-feira, a nossa gira de consulta com os pretos velhos. E vamos homenagear Nanã? Vamos sim, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 27, às 20 horas, sessão de consulta com pretos velhos e ainda a homenagem ao Orixá Nanã, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 18 horas. E já que nós vamos ter aí esta maravilhosa homenagem a Nanã, eu já queria começar homenageando-a neste momento com uma música que eu tenho assim uma paixão muito grande por ela, né? Salve a força de Nanã, salve o orixá mais velho do nosso panteão, salve a Senhora das Senhoras, Saluba Nanã. Benguele, 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 wa mamãezinha, benguele, 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 wa mamãezinha, benguele. Teca, teca, eu vi nanã, tatareco, teca, teca, eu vi nanã, tatareco. Traca, traca, eu vi Nanã, cacarecô. Salve a força de Nanã, salve a Senhora das Senhoras. Esse orixá é aquele que, segundo ponto, no reino da criação, ela já estava, com certeza absoluta. Meus queridos irmãos ouvintes, nós ainda temos para vocês Momento Mirua, nós ainda temos o Saravá Umbanda e muita informação aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé, pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro, 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até 31/10, pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns Umbanda, 107 anos! Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade
todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, e todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. No próximo dia 16 de agosto, o movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, estará promovendo, numa das primeiras casas de Umbanda a serem fundadas, por determinação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, a Tenda Espírita São Jorge, no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, um encontro, ou melhor, mais um encontro, denominado Café com Axé. Na oportunidade estaremos falando sobre a caminhada religiosa, motivações, objetivos e a força desse movimento na sociedade civil. Mirua, rumo à regeneração. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA,
Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá. Saravá, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Saravá, todas as pombagiras, girar! Siga na sua banda, está em festa. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Mas, querido irmão, querida irmã, eu quero dar uma dica muito especial, hein? Anote aí na sua agenda, participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé, hein? Promovido pelo Templo Estrela do Oriente, olha só, hein? Pontos de Exu a Oxalá e também para o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no River. Olha aí, ó. Clube River, lá na rua João Pinheiro, 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca. Grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até 31/10 pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. Prepare-se, primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda, 107 anos. Mas minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros volta neste momento no quadro Saravá Umbanda com as perguntas na noite de hoje. Conta pra nós. Na verdade, essa não é uma pergunta, tá, Luiz? É do Benedito Cícero. Ele nos fala assim: continuem com este belo trabalho de orientação a todos os que recorrem a vocês. E uma coisa que eu copiei de vocês e achei muito bonito e passei a usar no final, quando vocês falam, fiquem com Deus. Eu uso isso direto. Então, é apenas para que ele possa nos parabenizar pelo trabalho. Inclusive, nós tivemos uma ligação de uma ouvinte essa semana, também nos parabenizando e falando para que nós conversássemos com o dono da rádio, que o nosso programa não pode acabar, que ele passa muita informação. E aí a gente fica aí fazendo o nosso pedido também, que as pessoas vibrem, que nos ajudem a manter nosso programa, né, Luiz? Com certeza. Primeiro, agradecer o Benedito, né, que realmente... Pelas palavras, com certeza. Pelas palavras, o próprio nome dele já é um nome sagrado, né, de São Benedito, do Preto Velho Pai Benedito também. Benedito, obrigado. E nós falamos o Fiquem com Deus para que todos vocês possam realmente ficar com a alta espiritualidade. E também essa irmã que ligou lá para o Theo também, o nosso axé, o nosso abraço. E olha, gente, nos ajudem, porque realmente nós tivemos, inclusive, um aumento no valor, que se já era para nós muito desafiador, nós tivemos um aumento nesse custo da programação, porque tudo aumentou, né? Verdade? Essa é a realidade, né? E vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos fazendo das tripas o coração para manter a nossa programação, né? É muito difícil, principalmente para uma casa como o Templo Estrela do Oriente, que não cobra os seus trabalhos, que não tem consulta particular, que não tem nada disso. Nosso atendimento lá é sempre caritativo, sempre na caridade. Como é que a gente consegue pagar os nossos compromissos? Que não é só a rádio aqui não, tá? Nós temos lá empregado com carteira assinada, nós pagamos todos os impostos que todas as empresas pagam, e fora isso, material de limpeza, luz, tudo que a gente paga na nossa casa, nós pagamos no Templo Estrela do Oriente. Então, na verdade, nós temos um quadro associativo formado por médios, que pagam uma mensalidadezinha pequena todo mês. Boa parte desses médios não pagam nada porque não tem condições de pagar. E nós temos também um quadro associativo baseado nas pessoas que vão na nossa casa para se beneficiar através de consultas, de orientações, etc. e tal. Consultas públicas, tá?
e que também não são obrigados. Eles vão fazer o pagamento de uma taxinha no mês, se quiserem, se puderem. Se também não puder, vão ser atendidos também com carinho, com afeto, da mesma maneira. Então é apenas dessa forma. Não temos patrocinador, não temos nada. Entendeu? Só que, lembrando o que disse Emmanuel, né? Quando a obra é boa, a espiritualidade paga a conta. Mas não é que a espiritualidade tenha dinheiro para pagar, que isso não existe. Mas a gente conta com a ajuda desses colaboradores e de vocês que estão nos ouvindo. Aqueles que quiserem nos ajudar, por gentileza, entre em contato conosco, 2597-1323, repetindo, 2597-1323, a gente passa o número da conta bancária do TEL, do Templo Estrela do Oriente, nos ajude, porque realmente é desafiador, tá, gente? Mais alguma pergunta aí, dona Flávia? Essa pergunta vem do Gustavo, e ele fala assim: por que os pastores das igrejas evangélicas denominam os nobres Exus e Pombagiras de demônios? Será que é falta de informação? Pois, pelo que eu sei, eles trabalham pela lei divina em prol da sociedade. O meu nome dele? Gustavo. Gustavo, meu irmão, nosso saravá fraterno. Veja bem, querido, é claro que existe a questão da falta de informação. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Só que essa forma de lidar com os valores de uma outra religião, né? Isso é uma forma pejorativa, né? E isso, muito provavelmente, tem outras intenções embutidas nisso aí, entendeu? Então, eu não estou aqui no nosso programa para a gente falar mal de ninguém. Não é a proposta do programa, entendeu? Cada um se comporta de acordo com a sua maturidade, o seu momento evolutivo. É claro que nós temos a obrigação de defender os nossos valores espirituais até um determinado ponto, mas eu te garanto com absoluta certeza que, assim como o nosso mestre nazareno, Jesus Cristo, quando esteve, por ocasião dos seus momentos finais aqui na terra, na cruz, pregado, depois de sofrer toda uma sorte de preconceitos, de maus tratos, de violências, esse mesmo mestre não se sentiu de forma nenhuma ofendido, não se sentiu maculado e ainda teve forças para, exaurido, voltar os seus olhos aos céus e dizer: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele disse isso, na verdade, ele pediu a Deus para perdoar, porque ele não tinha nada que perdoar essas pessoas, porque ele não se sentiu ofendido. Então, se Jesus Cristo não se ofendeu com tudo aquilo que ele sofreu, eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que os nossos Exus, as nossas pombagiras, também não se ofendem com nada que lhes é falado, nada que lhes é enviado, nada que lhes é vilipendiado. Tenho certeza absoluta. Eles continuam fazendo o trabalho para o qual a alta espiritualidade lhes determinou. E vida que segue. O plantio é sempre opcional, mas depois lá na frente a colheita é obrigatória. Eu nunca me esqueço que uma grande entidade de luz nos disse sobre a questão do preconceito religioso a seguinte frase: o tempo, meu irmão, e somente o tempo, dará o devido valor àqueles que o tiverem. Então, vamos deixar que o tempo se encarregue de colocar as coisas todas no seu estágio correto, momentâneo, e a gente tem certeza de que Deus está conosco e está no leme de tudo. Tá certo? Muito bem. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, nós estamos aí num final de programa. Amanhã é dia dos avós e eu queria que você mandasse, junto com seu boa noite, um abraço especial para os avós todos, falando dessa missão, né, que ser avó é ser mãe duas vezes, né?
ou ser pai 2 vezes, e que a gente possa exatamente amanhã lembrar do orixá homenageado, que é Nanã, a grande senhora das senhoras, a responsável direto pela nossa criação, e o seu boa noite, então. Primeiramente, gostaria de agradecer a espiritualidade pela luz concedida nos trabalhos, vamos dizer assim, do dia de hoje, né? E que as bênçãos de Oxalá, de Nanã Buruquê, possam se fazer presente em nossas vidas, possam ser derramadas sobre nossas vidas. E um especial abraço fraterno a todas as avós, como eu, para que nós possamos estar cada vez firmes do lado de nossos netos queridos, os abraçando, os beijando e os orientando, com certeza. Olha ela chorando aí, olha a Manu chorando aí, ó, tá vendo? Minha querida irmã Márcia Moraes, muito obrigado pela sua participação também no dia de hoje. O seu boa noite, por favor. Obrigada a todos, uma boa noite e um grande beijo a todo vovô, vovó, de coração, de sangue, que eles são pessoas abençoadas na nossa vida. Com certeza. Boa noite a todos. Meu querido irmão Rodrigo Moraes, o seu boa noite. Boa noite a todos na mesa, boa noite a todos em casa, boa noite especial aí para minha avó, né, de Dona Pautília, uma vovozinha de 92 anos. Tá, e para minha mãe e meu pai, que também são avós, afinal de contas, eu tenho meu sobrinho lá, Pedro. Tá? Uma ótima semana para todos, fiquem com Deus. Que assim seja, que amanhã Nanã possa nos dar a resignação de que necessitamos. Parabéns, vovô e vovó. Fiquem com Deus e prestem atenção nessa mensagem que aí vem. Até o próximo sábado. Envelheço quando me fecho para as novas ideias e me torno radical. Envelheço quando o novo me assusta e minha mente insiste em não aceitar. Envelheço quando me torno impaciente, intransigente e não consigo dialogar. Envelheço quando meu pensamento abandona sua casa e retorna sem nada a acrescentar. Envelheço quando muito me preocupo e depois me culpo porque não tinha tantos motivos para me preocupar. Envelheço quando penso demasiadamente em mim mesmo e, consequentemente, me esqueço dos outros. Envelheço quando penso em ousar e já antevejo o preço que terei que pagar pelo ato, mesmo que os fatos insistam em me contrariar. Envelheço quando tenho a chance de amar e deixo o coração que se põe a pensar: será que vale a pena correr o risco de me dar? Será que vai compensar? Envelheço quando permito que o cansaço e o desalento tomem conta da minha alma que se põe a lamentar. Envelheço, enfim, quando paro de lutar.